Modelos de questões de bioquímica do Enem. Pois é, eu vou fazer um compêndio aqui com você de questões do Enem que apresentam uma cobrança puro sangue de questões de bioquímica. Você poderia até traduzir da seguinte forma: quando aparece bioquímica no Enem, como é que aparece nos últimos anos? Então, olha só, essa questão de todas é a mais antiga. Por quê? Porque faz muito tempo que não aparece uma questão de água puro sangue no Enem. O que é uma questão puro sangue, professor, que o senhor sempre está falando aí? É aquela questão que ela só tem aquele conteúdo, tá? E olha que essa questão aqui de água, ela nem é uma questão puro sangue, porque ela envolve também conceitos de histologia, tá? Mas é muito importante você conhecer as formas como o Enem está cobrando questões de bioquímica de você quando elas aparecem sozinhas, tipo assim, só dá para resolver com conhecimentos de bioquímica, conhecimento das moléculas, funções das moléculas orgânicas, aplicações dessas moléculas e assim por diante. Então a gente precisa entender muito bem como é que se dão esses modelos para que a gente possa ter essa visão mais ampla de como as coisas estão acontecendo, beleza? Então, olha só, meu querido, minha querida, se você entendeu isso, comenta aqui, hashtag puro sangue, para eu saber que você entendeu o fio da meada sobre o que é uma questão puro sangue, beleza? Então, olha só, quando a gente fala da bioquímica inorgânica, a gente tem dois vieses, a parte de água e a parte de sais minerais. Isso daí precisa estar bem, ó, sedimentado na sua cabecinha. Por quê? Porque existem questões que vão trabalhar sobre a parte de águas e muitas questões que vão trabalhar sobre a parte das regulações fisiológicas que são aplicadas à presença ou não dos sais minerais, tá? Então, esse aqui é um caso muito antigo da última vez que caiu sobre água, né? Então, olha só, o que acontece? Ele vai trazer aqui um contexto sobre a água e ela vai ser um componente importante, contribuindo aí com 70% da composição química de um indivíduo normal. E aí ele vai fazer um joguinho com você. Essa questão eu diria que é mais matemática do que de água, tá? Porque ele vai dizer que uma amostra foi pesada com 200 miligramas, né? E depois de seca na estufa, ela passou a pesar 80 miligramas. Então houve aqui uma perda de 120 miligramas a partir, né, dessa secagem. Então 120 miligramas de água compõem essa amostra. Aí você vai fazer um cálculo e encontrar a porcentagem aqui correta de qual tecido a gente está falando. Então, na verdade, o contexto da água está por trás aqui da história da composição química do indivíduo, da célula, do tecido que ele está usando aqui para estudar e construir a questão. Todavia, não é uma pergunta diretamente relacionada com a água, porque uma pergunta diretamente relacionada com a água seria o quê? Talvez uma pergunta sobre a molécula da água, sobre a sua estrutura polar, sobre a sua estrutura de geometria angular, sobre as propriedades de adesão, coesão, propriedades coligativas como a pressão osmótica. Isso seria uma questão muito mais robusta sobre particularidades da molécula do ponto de vista bioquímico do que essa questão que a gente está vendo aqui. Então, um modelinho aí que representa uma amplitude, né, uma abrangência muito grande do conteúdo de água, tá? Quando a gente passa um pouco aqui, a gente chega num outro modelo de abordagem da parte bioquímica inorgânica, que é a abordagem do conteúdo de sais minerais. Esse conteúdo aqui já tem uma abordagem muito mais característica do Enem, que é trazer uma aplicação de conhecimentos teóricos específicos sobre aqueles componentes sobre aqueles componentes bioquímicos, no caso aqui inorgânicos, né, que seriam os sais minerais. E aí, como você representa essa aplicabilidade? Você precisa entender o contexto fisiológico da coisa, de onde aquele componente participa, o que é que ele interfere, o que é que ele regula, o que é que ele modula, para que você possa entender de fato o viés da questão. Então essa questão aqui ela está falando sobre o quê? Ela está falando sobre cozinhar feijão em panelas de ferro, né, com a finalidade de acabar aqui ó, com a palidez dos filhos. A gente sabe muitas vezes que essa palidez ela está associada ao quê? A um quadro de anemia, né, um quadro de anemia severa e que está associado muitas vezes à ausência de ferro na nutrição. Então, por isso, cozinhar feijão em panelas de ferro seria aqui uma finalidade importante para reverter esse quadro de forma usual, digamos assim, sem medicamento ou alguma coisa do tipo. Então, a resposta é justamente prevenir a anemia. Eu nem ia resolver essa questão, mas ela fica tão na cara porque a gente está falando aqui de um sal mineral, de um metal específico que está presente tanto na regulação do transporte gasoso, quanto na parte da respiração celular.
né, que ele vai estar lá envolvido com o complexo 4 da cadeia respiratória, porque é a presença do ferro naquela enzima que ajuda a transferência dos elétrons para o oxigênio, formando a água metabólica lá no final da respiração celular. Então, isso daqui é uma aplicabilidade direta, tá? Do contexto aí de sais minerais, tá bom? Então, isso é muito, mas muito importante para a gente poder visualizar um modelo de aplicação, um modelo de cobrança dessa questão no Enem, tá? Então, não esquece disso, muito importante para você, né, manter o seu radar ligadaço, beleza? Olha só outro tipo de questão que a gente pode visualizar aqui dentro do contexto de bioquímica. Então, aqui uma questão de bioquímica orgânica, agora falando sobre proteínas. Proteínas que têm um caráter específico, que é o caráter de quê? A função de quê? Função de catalisação, função de catalisadores biológicos, que seriam aí as enzimas. Essa é uma questãozinha do ano de 2017. Perceba que eu não estou detalhando aqui qual prova é PPL, nem aplicação regular, segunda aplicação digital, enfim. Eu estou só colocando o ano que isso aqui caiu, para que você tenha uma noção de que não faz tanto tempo que questões de bioquímica vêm caindo, tá certo? Então a gente precisa estar bem ligado nesse modelo de abordagem, porque faz sentido do ponto de vista de estudar a aplicação dos componentes orgânicos, bioquímicos, para a gente poder entender a aplicação e saber resolver esse tipo de questão. Então esse modelinho aqui com gráficos, ele é muito característico quando a gente pensa em alguns componentes orgânicos, como as proteínas, especialmente esses que têm variações na sua atividade, que têm variações na sua usabilidade. Então perceba, ele vai trazer aqui um quadro que mostra a atividade de uma enzima a partir da variação de temperatura e pH, tá certo? E aí ele mostra os resultados. E ele vai perguntar, em relação ao funcionamento dessa enzima, os resultados obtidos indicam o quê? Então ele está falando aqui, de uma forma direta, que ele está explorando os fatores enzimáticos, tá? Os fatores enzimáticos que vão estar diretamente relacionados com o funcionamento das enzimas, tá? Com o funcionamento dessas enzimas, a sua atividade. Então isso daqui é um viés muito importante da gente lembrar. Dentro do conceito da bioquímica, eu tenho as proteínas e dentro das proteínas eu tenho um conteúdo que o Enem ama muito, que é o conteúdo de enzimas. Então, não se esquece disso, mantenha a cabeça sempre alinhada com esse pensamento. Vamos para outro modelinho de questões aqui, olha só. Essa questão aqui ela é muito direta no seu comando, tá? Então, olha só o comando dessa questão. O comando dessa questão ele vai falar assim, ó, o carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou o crescimento desta bactéria foi... Então, ele já está diretamente... Aqui sim é uma questão puro sangue, ó. O carboidrato presente. A única coisa que a gente tem que perceber aqui no enunciado é para qual finalidade o xarope de caju está sendo utilizado para a gente chegar e bater o martelo, tá? Então, ele vai dizer aqui que são fontes de nutrientes para crescimento de micro-organismos em meio de cultura, tá? Então, eles estão fazendo uma cultura bacteriana aqui com uma finalidade experimental específica. E ele vai dizer que eles visam avaliar a viabilidade da produção de ácido lático, tá? E a produção de ácido lático é oriunda aí do processo de fermentação, tá? E a fermentação ocorre com um substrato específico, que é um carboidrato. Então, ele só está perguntando para você assim, trocando em miúdos, qual o carboidrato específico que está sendo quebrado aí por essas bactérias e que está vindo aí do fornecimento de xarope de caju. Então, é você conhecer o processo e saber qual componente orgânico, qual componente bioquímico está associado a isso, para você não ter dificuldades na hora de perceber as referências que você vai usar. O que a gente está fazendo com essa apresentação de modelos é te ajudar a identificar do que a questão está falando. Porque imagine que você é um computador, você tem várias pastas de conteúdo. Você precisa saber que pasta abrir para pegar aquele conteúdo e usar ele para resolver, não é isso? Então, se você tem várias pastas, identificar qual é a necessidade que você tem, vai te levar a abrir aquela página ali, por exemplo, hoje eu estou com a necessidade de descontrair, de aí, né, conseguir pensar em outras coisas, ficar de boa. Eu vou fazer o quê? Vou abrir aquela pasta que tem jogos. Então, eu vou lá e abro a pasta que tem jogos e começo a resolver o meu problema. Mesma coisa aqui. Então, se eu estou resolvendo um problema específico, eu tenho que saber que eu tenho que abrir a página de carboidratos para poder conseguir resolver e usar aquelas referências para isso. Então, essa identificação de modelos ela é importantíssima para te ajudar nesse olhar estratégico de resolução. Se isso faz diferença para você, se ter esse tipo de ajuda na hora de estudar faz diferença para você,
eu quero deixar aqui embaixo no link desse vídeo 15 dias de acesso gratuito para você conhecer a plataforma da M Academy, onde está todo o meu curso de biologia, onde a gente estrutura o ensino de biologia dessa forma, a partir da estratégia para você entender o que é necessário para resolver questões, ou seja, aumentando a tua eficiência e o teu rendimento. Então, se você quer isso, clica aí no link abaixo, resgata esses 15 dias de acesso, você já pode sair dessa minha aula e assistir o meu módulo de bioquímica. Veja aí, melhor do que isso, velho, não tem. Então, clica aí embaixo e depois você me agradece por esse presente, beleza? Então, vamos embora. Vamos lá. A gente vai agora para outro modelo de questões. Agora um modelinho falando sobre lipídios. Esse daqui também é um modelo muito clássico porque ele está falando sobre aplicabilidade de novo. Então, veja que já é mais recente ainda. Ele está falando do Enem 2020. Então, caiu em 2020 em algum Enem da nossa vida esse tipo de questão sobre lipídios. E ele está perguntando aqui, na verdade, só sobre a presença desse componente orgânico, avaliando uma situação que ele descreveu. Ele vai dizer que existe um medicamento que provoca a perda de peso ao inibir a ação da lipase. A lipase faz o quê? Ela digere gordura. Quando a gordura é digerida, a gente vai lá e absorve. Se eu quero emagrecer, eu diminuo a minha absorção de gordura. Então, esse medicamento vai ter um efeito emagrecedor. Beleza. E aí ele vai perguntar para a gente, dentro dessa situação gráfica, qual é aquela situação onde o remédio está fazendo mais efeito. E aí, quais são os dois parâmetros que ele usa? A presença de gordura nas fezes e a presença de gordura no sangue. E aí, o que acontece? Se eu não estou absorvendo gordura, é comum que essa gordura saia nas fezes, como resto alimentar. Beleza. Então, ao tomar o remédio, eu preciso ver um aumento de gordura nas minhas fezes. E, no segundo ponto, se eu não estou absorvendo gordura, eu preciso ver essa gordura diminuindo no meu sangue. Então, o sangue de quem está usando o medicamento precisa apresentar uma menor quantidade de gordura circulante, tá? Então, são esses dois cenários. Avaliando essa conjuntura, você chega lá e avalia qual deles tem um resultado esperado. É basicamente isso. Não preciso conhecer sobre a característica do lipídio, não preciso conhecer muito sobre a estruturação, o processamento, o metabolismo, só perceber o passo a passo que ele está me descrevendo na questão. Então, veja que algumas das questões de bioquímica, elas têm esse viés mais interpretativo da situação. E agora, quando a gente for para outro modelo, você vai ver isso mais ainda, que é esse modelinho aqui que aborda a parte de ácidos nucleicos. Gente, essa questão, ela não precisa de nenhuma informação extraída externamente. Todas as informações que você precisa para resolver essa questão, elas estão no enunciado, tá? Porque ele vai dizer para a gente o seguinte, que ele vai descrever a técnica do PCR, né? Você pensou com uma questão de biotecnologia. Mas no fim das contas, ele quer só dizer o seguinte, que para fazer o PCR, eu preciso abrir a minha fita de DNA. Ela não é dupla fita, eu preciso abrir, certo? E para eu abrir, eu aumento a temperatura para desnaturar essa fita, né? Quebrar essas ligações que mantêm ela unida, que são as ligações de hidrogênio. E aí ele vai dizer no próprio texto que, ó, a dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre adenina e timina e 3 entre guanina e citosina. E aí a pergunta é, quem vai desnaturar primeiro durante um aumento de temperatura no PCR? Se uma tem 2 e outra tem 3, é mais fácil eu quebrar 2 tábuas do que 3. Então aquela que vai desnaturar primeiro é aquela que tiver mais adenina e timina do que citosina e guanina, porque vai ser mais fácil de quebrar as tábuas, beleza? Então eu estou respondendo a questão aqui, mas para você ver que o viés de resposta dela nem precisava de uma informação externa. Se ele te cobrasse esse conhecimento, aí beleza. Mas ele já te forneceu tudo aqui na questão. Então você só precisava ler, ter uma boa leitura da questão e assim você conseguiria resolver esse conteúdo. Então veja que as questões, né, de bioquímica, na maioria das vezes, são questões de aplicabilidade e de interpretação, no sentido de fazer uma boa leitura dos conhecimentos de conteúdos fornecidos no enunciado para usá-los imediatamente na resposta da questão, tá? Então perceba esses modelos, estude com estratégia e com certeza questões de bioquímica não vão ser mais um problema para você. E se você quer estudar dessa forma para que eles realmente não sejam, clica no link abaixo aí e depois você me agradece por esses 15 dias de graça, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Cheiro no coração, ama a biologia e até lá. Valeu!